Sinta o peso. Não o peso de um objeto real, mas o peso do amanhã. Suas pálpebras queimam sob a luz azul do monitor. Seus ombros estão permanentemente tensionados, como se você estivesse carregando o mundo, mas, ironicamente, o mundo parece não se mover um centímetro. Você está gritando internamente enquanto o relógio avança, forçando sua mente a produzir, forçando seu corpo a resistir, forçando sua vida a acontecer. E quanto mais você aperta o punho, mais a areia escorre entre seus dedos. Você foi ensinado que o esforço é uma linha reta. Mais suor é igual a mais sucesso. Mas a realidade está lhe entregando algo diferente. Exaustão, estagnação e uma sensação visceral de que, quanto mais você tenta, pior as coisas ficam. O que você está sentindo tem um nome técnico na estratégia de combate. É o colapso da eficiência pelo excesso de vontade. Você está lutando contra a maré, e a maré não se cansa. Você sim. Mas e se eu lhe dissesse que existe um estado de poder onde a vitória não é algo que você persegue, mas algo que você permite? Imagine um homem que enfrentou 60 duelos de vida ou morte e saiu ileso de todos. Ele não venceu porque era o mais forte ou porque treinava até o colapso físico. Ele venceu porque descobriu uma falha na matriz do esforço humano. Ele descobriu que o segredo para o domínio absoluto não está em fazer mais, mas em ser o vazio. Existe um mecanismo biológico e estratégico que você está ignorando, e é por isso que você se sente um impostor em sua própria rotina. Hoje, vou revelar a filosofia de Miyamoto Musashi sob uma ótica que nenhum coach de produtividade tem coragem de abordar. Vou lhe mostrar por que o seu esforço atual é o seu maior inimigo e como a prontidão relaxada pode destruir os obstáculos que você vem tentando derrubar há anos sem sucesso. Se você sente que está chegando ao seu ponto de ruptura e precisa de uma estratégia real, e não de frases motivacionais vazias, este vídeo é o seu divisor de águas. Antes de entrarmos na mente do samurai, inscreva-se agora, ative as notificações e deixe seu like. Comente abaixo: eu comando minha mente. Isso sinaliza ao seu cérebro que você não é mais um passageiro, mas o estrategista da sua própria vida. Faça isso agora. O tempo está correndo e o duelo já começou. Miyamoto Musashi nasceu em 1584, em uma era onde o erro não custava uma demissão, custava o pescoço. Desde cedo ele percebeu que a maioria dos guerreiros morria por causa da própria ansiedade. Eles queriam tanto vencer que perdiam a visão do campo de batalha. Eles estavam presos no que Musashi chamava de mente atravancada. O que você chama de foco, ele chamaria de cegueira. O que você chama de determinação, ele chamaria de desperdício de energia. Musashi não era apenas um mestre da espada. Ele era um cirurgião do comportamento humano. Ele entendia que a vida é um fluxo e que tentar interromper esse fluxo com força bruta é a definição de loucura. A filosofia que ele detalhou no livro dos 5 Anéis desafia cada átomo da cultura de agitação moderna. Ele propõe um paradoxo que pode parecer absurdo para quem vive no caos. A vitória pertence àquele que consegue agir com a mesma naturalidade com que respira. Se você está ofegante, você já perdeu. Se você está tenso, você já foi atingido. Prepare-se. Vamos descer ao abismo do vazio para encontrar o seu poder real. Miyamoto Musashi não era um herói de contos de fadas. Ele era um sobrevivente brutal. Ele não lutava por medalhas. Ele lutava para permanecer vivo em um Japão onde o sangue era a única moeda de troca. No entanto, o que torna Musashi o arquétipo supremo da mente estratégica não é sua contagem de corpos, mas sua capacidade de vencer pelo silêncio antes mesmo do primeiro golpe ser desferido. Ele é o guerreiro que vence pelo paradoxo. Enquanto seus oponentes chegavam aos duelos exalando testosterona, tensão e uma sede desesperada de glória, Musashi muitas vezes aparecia atrasado, despenteado ou até mesmo entalhando uma espada de madeira de um remo de barco. Ele não estava sendo desleixado. Ele estava desarmando a estrutura psicológica do inimigo. Ele entendia que o caminho para o fracasso é pavimentado pela seriedade excessiva
e pelo esforço que se transforma em rigidez. Ignorar essa sabedoria hoje é o caminho mais curto para a sua ruína pessoal. Vivemos em uma era que idolatra o guerreiro cansado. Celebramos as olheiras, o café gelado na mesa de trabalho e a exaustão crônica, como se fossem medalhas de honra. Mas na lógica de Musashi, se você está exausto, você é um alvo fácil. Se você está constantemente empurrando com todas as suas forças, você perdeu a capacidade de se esquivar. A urgência de entender Musashi agora reside no fato de que o seu atual campo de batalha não é físico, mas cognitivo. Suas batalhas são contra prazos, contra a distração digital e contra a ansiedade de uma performance constante. Se você continuar atacando esses problemas com a força bruta do esforço cego, você vai quebrar. Não porque você é fraco, mas porque você está usando a ferramenta errada. Você está tentando cortar aço com uma lâmina feita de vidro temperado pela ansiedade. Musashi é o espelho que reflete a nossa própria ineficiência. Ele nos mostra o santo da espada, um homem que alcançou o topo da maestria humana ao perceber que o caminho, o que ele chamava de Ichiro, é uma via de mão única, onde o excesso de bagagem impede a velocidade. Sua vida foi uma negação viva da sabedoria convencional. Ele provou que a verdadeira força não é um grito de guerra, mas um sussurro de confiança. Ele nos ensina que o mestre não é aquele que se esforça para ser mestre, mas aquele que remove tudo o que não é maestria. O paradoxo é simples, mas mortal. O guerreiro que mais se esforça para não morrer é geralmente o primeiro a ser abatido, porque o medo da morte o torna lento. Da mesma forma, o profissional que mais se desespera pelo sucesso é o que mais comete erros básicos de julgamento. Nesta parte da jornada, você deve decidir se continuará sendo o soldado que morre na lama por excesso de esforço ou se começará a se tornar o estrategista que observa o movimento da lama para saber onde pisar. A figura de Musashi nos desafia a olhar para as nossas próprias mãos. Elas estão cerradas demais. Sua mandíbula está travada enquanto você tenta resolver seus problemas? Se sim, você está operando fora do caminho. Você está straining, tensionando, até o ponto de ruptura. E a ruptura é o lugar onde a mediocridade se instala. Musashi não aceitava a mediocridade e você também não deveria. A partir de agora, não falaremos mais sobre tentar. Falaremos sobre ser. O próximo passo é entender o campo de batalha onde tudo isso é decidido, o interior da sua própria mente. A maioria de vocês acredita que o inimigo está lá fora. O chefe exigente, a economia instável, a concorrência desleal. Mas Musashi ensina que o campo de batalha é um território de 1 km² situado entre as suas orelhas. O verdadeiro inimigo é invisível, silencioso e extremamente eficiente. É a sua própria desordem mental. No texto base de Musashi, ele alerta contra o perigo do overt trying, o ato de tentar demais. Isso não é apenas um conceito filosófico, é uma falha catastrófica no seu sistema operacional humano. Quando você se força ao limite sem estratégia, você cria um ruído interno que Musashi chamava de mente atravancada. Uma mente cheia de pressões, desejos e medos não tem espaço para a percepção, e sem percepção, você está lutando no escuro. A neurociência moderna valida o que o samurai já sabia intuitivamente há 4 séculos. O excesso de esforço ativa o sistema de ameaça do cérebro, inundando seu organismo com cortisol e adrenalina. Isso sequestra o seu córtex pré-frontal, a área responsável pelas decisões estratégicas e pela clareza. O resultado? Você entra em um estado de visão de túnel. Você trabalha 12 horas por dia, mas produz o que um homem calmo produziria em 3. Você está, nas palavras de Musashi, desperdiçando energia e colhendo retornos diminuídos. O inimigo invisível se alimenta da sua dopamina barata e da sua necessidade de estar ocupado para se sentir importante. A hustle culture é, na verdade, uma forma de covardia intelectual. É mais fácil trabalhar duro até o esgotamento do que ter a coragem de parar, silenciar e encontrar o caminho mais eficiente. Musashi
enfatizava a importância da prontidão relaxada. Imagine um arco tensionado ao máximo por horas. Quando chegar o momento de disparar a flecha, a corda estará gasta, a madeira estará prestes a rachar e o braço do arqueiro estará tremendo. Esse é você hoje. Você está tensionando o arco da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, e se pergunta por que nunca acerta o alvo. O inimigo invisível, o seu ego, diz que se você relaxar por 1 segundo, você será ultrapassado. Mas a estratégia de Musashi diz o contrário. O relaxamento é a base da velocidade. Um músculo tenso se move devagar. Um músculo relaxado explode em ação. Para vencer no campo de batalha interno, você precisa desaprender a cultura do esforço cego. Você precisa entender que o vazamento de energia acontece nos momentos de dúvida e hesitação, provocados pelo excesso de pensamento. Musashi chamava isso de fazer o desnecessário. Cada preocupação com o que os outros pensam, cada minuto gasto em uma tarefa que não move o ponteiro da sua guerra pessoal, é um golpe de espada que você erra. E no mundo da estratégia real, um golpe perdido é uma abertura para a sua própria derrota. Se você quer dominar a sua realidade, precisa primeiro esvaziar a sua mente dos detritos da modernidade. O seu sucesso não depende de quão duro você golpeia, mas de quão limpa está a sua visão. No livro dos 5 Anéis, Musashi introduz um conceito que separa os amadores dos mestres, a prontidão relaxada. Em japonês, muitas vezes associada ao termo zanshin, trata-se de um estado de alerta contínuo que não consome energia desnecessária. O problema da sua abordagem atual, e a razão pela qual você termina o dia sentindo que foi atropelado por um caminhão, é que você confunde intensidade com tensão. Para Musashi, a tensão é um erro de cálculo. É o vazamento de energia que ocorre quando você tenta controlar variáveis que estão fora do seu alcance. No campo de batalha, se você aperta o cabo da espada com muita força, seus pulsos travam. Se seus pulsos travam, seus movimentos se tornam previsíveis e lentos. O resultado? Você morre não por falta de força, mas por excesso dela. A lógica estratégica aqui é a economia de movimento. Musashi escreveu sobre a importância de fazer nada que seja desnecessário. Cada fibra muscular tensionada além do necessário é um desperdício de oxigênio. Cada pensamento circular sobre um problema é um desperdício de neurônios. A prontidão relaxada é o estado de um felino antes do bote. Ele não está ofegante, ele não está tremendo de ansiedade, ele está simplesmente presente. Ele economiza cada joule de energia para o único momento que realmente importa, o impacto. No mundo moderno, isso significa manter a calma sob pressão e agir com precisão cirúrgica no trabalho ou nos estudos, sem deixar que o estresse corroa sua capacidade de execução. Faça a ponte com a sua dor atual. Olhe para a sua rotina. Você acorda e já checa o celular. Suas notificações disparam gatilhos de cortisol. Você entra em reuniões ou começa a estudar com o cérebro já em modo de defesa. Isso é o oposto da prontidão relaxada. É uma reatividade frenética. Você está reagindo a tudo e agindo sobre nada. Musashi ensina que você deve manter sua mente como se estivesse em um ambiente comum, mesmo quando estiver em combate. Se você mudar seu estado de espírito apenas porque a pressão aumentou, você já perdeu a sua vantagem estratégica. O mestre mantém a mesma batida cardíaca, esteja ele cortando uma fruta ou enfrentando 10 oponentes. A aplicação prática deste pilar exige uma disciplina espartana. Você precisa aprender a desligar o esforço desnecessário. Isso não é passividade. É, na verdade, uma forma superior de atividade. É a habilidade de discernir entre o esforço que gera resultado e o esforço que apenas gera ruído. Musashi nos desafia a adotar uma postura onde o corpo está alerta, mas a mente está tranquila. Quando você domina a prontidão relaxada, você para de tentar ser produtivo e simplesmente se torna a produtividade em si. A resistência desaparece porque você parou de lutar contra a própria natureza. A partir daqui,
entramos na estrutura técnica que Musashi usou para organizar esse poder, os elementos que compõem a existência do estrategista. Miyamoto Musashi não via o mundo como um caos de eventos isolados, mas como uma interação de 5 forças fundamentais. No livro dos 5 Anéis, ele destila toda a complexidade da existência em 5 elementos: terra, água, fogo, vento e vazio. Para o estrategista moderno, esses não são conceitos místicos, são camadas de infraestrutura para o poder real. Se você falha em entender esses pilares, você é como um construtor que tenta levantar um arranha-céu sobre areia movediça. Cada elemento é uma lição de eficiência que ignora o esforço bruto em favor da inteligência estratégica. O elemento terra é a sua base. Representa a disciplina, o conhecimento técnico e a compreensão profunda do seu terreno. Musashi dizia que você deve conhecer o seu caminho tão bem quanto o carpinteiro conhece suas ferramentas. No seu mundo, a terra é a sua rotina, o seu domínio sobre as ferramentas de trabalho e a sua saúde física. Sem uma base sólida, qualquer tentativa de grandeza é apenas uma ilusão que desmoronará sob a primeira pressão. O esforço aqui é silencioso e constante. É a construção de muros que ninguém vê, mas que protegem tudo o que você valoriza. O elemento água simboliza a adaptabilidade e o fluxo. A água não luta contra a rocha, ela a contorna, ou, com o tempo, a consome. Ser como a água significa que sua mente deve ser fluida. Se a situação muda, você muda. O erro do homem moderno é a rigidez. Ele tem um plano, e quando o plano falha, ele tenta forçar a realidade a se encaixar na sua expectativa. Musashi ensina que a vitória pertence a quem flui com as correntes da vida sem perder a essência. É a capacidade de manter o foco no objetivo enquanto o método permanece maleável. O fogo é o elemento do conflito e da decisão rápida. Ele representa o calor da batalha, seja um debate, uma negociação ou o lançamento de um projeto. Aqui, Musashi fala sobre timing e ritmo. O fogo pode ser uma chama controlada que aquece ou um incêndio que destrói. Na estratégia, o fogo é saber quando avançar com agressividade e quando recuar para observar. O vento representa o conhecimento das outras escolas ou do seu ambiente externo. É o estudo da concorrência, das tendências e do passado. Se você ignora o vento, você está lutando de olhos vendados. Finalmente, o vazio, void. Este é o cume da montanha. O vazio não é o nada no sentido de vácuo, mas o estado de harmonia onde todas as coisas são conhecidas sem esforço. É onde a técnica se torna instinto e onde o esforço desaparece, porque você se tornou a própria ação. Para Musashi, o vazio é o futuro, o desconhecido e a liberdade total de espírito. É aqui que você deixa de ser o mestre da espada para se tornar a própria espada. Se você está preso na técnica ou no esforço, você ainda não alcançou o vazio. Você ainda está lutando contra si mesmo. Chegamos ao conceito mais enigmático e, simultaneamente, mais letal da estratégia de Musashi. Mu. No Ocidente, a tradução nada ou vazio costuma carregar uma conotação negativa de falta, ausência ou niilismo. Mas para a mente estratégica, Mu é o estado de receptividade absoluta. É o silêncio que precede a criação. É o espaço em branco que permite que a obra de arte exista. Musashi não pregava a negação da realidade, mas a negação do ego e das distrações superficiais que impedem você de enxergar a verdade. Em termos viscerais, se a sua mente está cheia de lixo, não há espaço para a lâmina da sua percepção penetrar na realidade. O vazamento de energia que você experimenta todos os dias é fruto de uma mente atravancada por preconceitos, desejos desnecessários e o ruído ensurdecedor da modernidade. Musashi sabia que um samurai que entra em combate pensando na glória, na família ou no medo da morte já está morto. Esses pensamentos são parasitas. Na sua vida, o ruído são as notificações incessantes, a comparação social tóxica e a fixação doentia em resultados que ainda nem aconteceram.
Abraçar o Mu significa limpar os detritos mentais para que você possa responder ao momento presente com uma clareza que beira o sobrenatural. É a ciência de remover o que é supérfluo para que o essencial brilhe com força total. Pense no seu cérebro como um processador. Cada aba aberta, a ansiedade pelo boleto, o ressentimento com o colega, a dopamina do Instagram, consome memória RAM. Quando o desafio real aparece, seu sistema trava. Você sofre de paralisia por análise, porque tem informação demais e clareza de menos. Musashi ensina que você deve agir a partir do vazio. Isso não significa agir sem pensar, mas agir sem que o pensamento interfira na ação. É o estado onde o eu desaparece. Não existe mais você tentando trabalhar. Existe apenas o trabalho sendo realizado através de você. Esta é a dessexualização do esforço. Você remove o prazer e a dor do processo, tornando-o uma função pura da existência. A ciência do nada é, portanto, uma estratégia de guerra contra o ego. O ego quer que você se sinta importante através do sofrimento e do esforço visível. O Mu exige que você seja invisível, mas onipresente. Quando você opera a partir do nada, você se torna imprevisível para seus oponentes e para suas próprias limitações. Você para de carregar o peso do tentar e passa a carregar a leveza do fazer. É aqui que a mágica acontece. Quando você para de segurar a vida com tanta força, ela para de resistir a você. O vazio de Musashi é, na verdade, a plenitude do poder. E para alcançar esse estado, precisamos enfrentar o maior fantasma da era moderna, a ansiedade do desempenho. Transmita a sabedoria de 1584 para a brutalidade de 2026. O duelo que Musashi travava em campos de arroz sob o sol escaldante é exatamente o mesmo que você trava agora, sentado em sua cadeira, olhando para uma lista de tarefas que nunca termina. A diferença é que a lâmina que te ameaça hoje não é de aço, mas de bits, prazos e expectativas sociais. O inimigo moderno mudou de forma, mas a ferida que ele causa é idêntica: o esgotamento da alma. Você vive em uma era de hustle culture, uma cultura de agitação onde o valor de um homem é medido pelo seu nível de exaustão. Mas Musashi olharia para o seu cansaço crônico não como uma medalha de honra, mas como um erro estratégico de iniciante. A paralisia por análise é o golpe de misericórdia que você aplica em si mesmo todos os dias. No texto base, Musashi alerta que o excesso de pensamento nubla o julgamento e atrasa a ação. Quando você gasta horas planejando, revisando e se preocupando com o resultado, você está segurando a espada com muita força. Você está tão fixado em não errar que perde a janela de oportunidade para agir. No combate real, um segundo de hesitação é o fim. Na sua vida, esse segundo de hesitação se transforma em meses de procrastinação e anos de potencial desperdiçado. O cansaço que você sente não vem do trabalho que você faz, mas do peso emocional do trabalho que você acha que deveria estar fazendo. A dor atual do espectador, a sua dor, é o vazamento de energia causado pela falta de não fixação. Você está excessivamente apegado à imagem do sucesso. Você quer a glória do samurai sem aceitar a disciplina do vazio. O resultado é uma mente fragmentada. Uma parte está no celular, outra está no medo do futuro, e quase nada resta para o agora. Musashi chamava isso de mente atravancada. A ponte entre a sabedoria ancestral e a dor moderna é entender que o seu celular e as suas notificações são os oponentes que estão drenando a sua prontidão relaxada. Cada vez que você reage a um estímulo externo sem intenção, você perde um pouco da sua soberania. Estamos morrendo de sede em um oceano de informações. Temos os dados de Zurique, temos a neurociência, temos as ferramentas de produtividade, mas falta o essencial, a capacidade de soltar. O homem moderno é um acumulador de tensões. Musashi nos convida a ser cirurgiões de nós mesmos. Ele nos pede para olhar para a nossa ansiedade não como um defeito de personalidade, mas como uma falha na técnica de combate à vida.
Para cruzar essa ponte e sair do estado de vítima das circunstâncias para o de senhor do próprio destino, você precisa de um método. Não um método de fazer mais, mas um método de ser melhor através da eliminação. Prepare-se para o treinamento prático. Agora, saímos da teoria e entramos no campo de treinamento. Musashi não era um homem de palavras vãs, ele era um homem de prática implacável. No livro dos 5 Anéis, ele afirma: você deve treinar dia e noite para alcançar a maestria. Mas, como vimos, esse treino não é sobre adicionar peso, é sobre remover resistência. O seu desafio prático para as próximas 24 horas não é uma lista de tarefas a cumprir, mas uma lista de extermínio. Se você quer experimentar o poder da prontidão relaxada e interromper o vazamento de energia que está drenando sua vida, você deve aplicar o método da subtração. O primeiro passo é identificar a ação desnecessária. Musashi escreveu que tudo o que é supérfluo é um distrator que impede o progresso. Hoje, você vai escolher uma única atividade que você realiza por hábito, medo ou necessidade de validação. Algo que não contribui para o seu caminho, e você vai simplesmente eliminá-la. Pode ser o ato de checar as notícias pela manhã, a necessidade de responder a uma provocação digital ou o esforço de tentar agradar alguém que não respeita o seu tempo. Ao remover essa única peça de ruído, você cria um vácuo. Nesse vácuo, o mu, o vazio, começa a operar. O segundo passo é o exercício da não fixação. Musashi ensina que você deve dar o seu melhor em cada golpe, mas não deve ficar pendurado no resultado. Durante a sua tarefa mais importante do dia, aplique a técnica da dessexualização do esforço. Remova a carga emocional. Não trabalhe para ser o melhor. Não trabalhe pelo elogio. Não trabalhe pelo medo do fracasso. Trabalhe como o samurai que corta o bambu, com precisão, presença e um desapego total do que acontece depois que a lâmina passa. Se o corte for limpo, o resultado cuidará de si mesmo. Se você estiver preocupado com o resultado, seu corte será torto. Este é o seu treinamento: redução de ruído e execução desapegada. Note como seu corpo reage quando você para de tentar demais. Você sentirá uma leveza desconfortável no início. O seu ego vai gritar que você está sendo passivo. Ignore-o. O ego é um péssimo estrategista. O sucesso de Musashi veio de sua habilidade de estar vazio o suficiente para que a realidade agisse através dele. Ao praticar o desapego, você não perde o controle. Você ganha o controle supremo, pois nada lá fora pode mais abalar a sua estrutura interna. Você se torna o mestre do ritmo, o senhor do tempo e o arquiteto da sua própria vitória silenciosa. O seu eu de hoje está prestes a decapitar as fraquezas do eu de ontem. A batalha terminou, mas não houve ruído. Não houve gritos de guerra, nem o som metálico do desespero. O que resta é o silêncio ensurdecedor de quem finalmente compreendeu que a maior vitória não é sobre o mundo, mas sobre a própria resistência à vida. Ao longo desta jornada pela mente de Miyamoto Musashi, você desconstruiu a mentira moderna de que o sucesso é um subproduto da tortura pessoal. Você viu que o esforço cego é apenas o ego tentando validar sua própria existência através do sofrimento. Mas agora, você conhece o caminho. Você entende que o verdadeiro poder não reside no punho cerrado, mas na mão que sabe quando soltar a espada. O seu eu de ontem era um prisioneiro da tensão, um escravo da ansiedade de performance que corria em uma esteira de agitação infinita para chegar a lugar nenhum. O seu eu de hoje é diferente. Ele é o observador. Ele é o estrategista que habita o vazio. Ele age com a precisão de um raio que corta o céu noturno, sem aviso, sem hesitação e sem esforço desnecessário. Ao adotar a prontidão relaxada e abraçar o mu, você não está apenas aumentando sua produtividade, você está recuperando a sua soberania. Você parou de lutar contra a corrente e se tornou a própria água que molda o destino. Neste exato momento, o caos do mundo continua lá fora. As notificações ainda disparam.
As cobranças ainda existem e os desafios permanecem. No entanto, eles não possuem mais poder sobre você. Você aprendeu a arte de estar presente sem estar apegado. Como uma folha que flutua no rio, você se move com a corrente, mas nunca é submerso por ela. A clareza que você agora carrega é a sua lâmina mais afiada. Nada é mais aterrorizante para um obstáculo do que um homem que não pode ser abalado, porque ele não tem nada a provar e nada a temer. Você atingiu o estado de harmonia com o universo, onde a ação e o executor se tornam um só. Lembre-se das palavras de Musashi: do vazio vem o caminho e o caminho é o vazio. Não procure a força no barulho, procure-a no silêncio que existe entre seus pensamentos. Não procure o sucesso no cansaço, encontre-o na eficiência da sua calma. A partir de agora, cada passo que você der será um golpe de maestria. A sua vida não é mais um fardo a ser carregado, mas uma obra de arte a ser esculpida com paciência e precisão estratégica. O duelo acabou. O mestre despertou. O silêncio é a voz do poder real. O vazio é a forma da vitória suprema. Domine a si mesmo, e o mundo se curvará